noite. E há que tempos que eu não passava por aqui, meu Deus, não é? Muito boa noite. Estou aqui a consertar a cadeira, que isto não está. Agora está melhor. Muito boa noite. Como é que nós estamos? Há quanto tempo? Boa noite. Muito boa noite, bem-vindos. Muito bem-vindos. Boa noite, sou Fátima e já há imenso tempo, há 2 meses e tal, que eu não passava por aqui para fazer uma live, não é? Provavelmente alguns de vós já se tinham apercebido da minha ausência. Muito boa noite, vamos dar aqui um compasso de espera. Deixar entrar mais pessoas, não é? Ora então, boa noite. De onde é que me estão a ver? Contem-me lá. Estou por Leiria, não é? A zona que foi muito afetada pelas tempestades, pela Cristina, e por isso eu também sofri com isso. Muito boa noite. De onde é que me estão a ver? Contem-me lá. Alguém mais de Leiria? Ora, Gabriel já vi, aqui perto, não é? Perto de Leiria. Boa noite, Gabriel. Que saudades. Não é? Que saudades. Desde hoje à tarde. Medo. Ora, muito bem, muito boa noite, bem-vindos. Mesmo, pois é. Bem-vindos. Hoje vou voltar aqui a uma live já desde janeiro que eu não passava por aqui, não é? Depois de uns tempos sem eletricidade e sem internet, sem comunicações, sem nada. Portanto, agora vamos tentar retomar aqui as nossas lives, ok? E hoje vou falar de um tema importante para quem estuda e também para quem está nas empresas, porque planear não chega, é verdade. Planear não chega. Muito boa noite, Afonso. Ai, que bom! Planear não chega e, de facto, eu acredito que muitas vezes nós não temos resultados exatamente porque ficamos com o planeamento, não é? Às vezes não fazemos planeamento nenhum, não é? Pronto, eu estou a puxar isto aqui para o lado. Digam-me só, estão a ver-me bem e a ouvir bem? Está tudo tranquilo? Está tudo bem? É que de vez em quando parece que aqui a minha imagem trava, não sei se ainda estou com problemas aqui, alguns restos de problemas da internet, que está ótimo. Obrigada, Gabriel. Bom, então, de facto, planear não chega e o erro que te está a fazer perder resultados, seja no estudo, seja na gestão, eu vou-te explicar hoje. Não sei se já alguma vez pensaste neste tema, não é? Porque que muitas vezes nós fazemos planos muito bonitos, muito bonitinhos e não sei o quê, mas depois os resultados parece que não aparecem, não é? Não sei se já te identificas com isto. Sim? Olha, eu tenho aqui ao lado o outro ecrã para ir vendo os vossos comentários. Vamos lá ver se eu não perco os vossos comentários. E hoje em aula, curiosamente com o Gabriel, estávamos exatamente a falar sobre isto. Sobre o planear não chega. Não é? Há muitas pessoas que ficam no planeamento. Não é? Muitas empresas ficam-se pelo planeamento, fazem planos. Algumas não fazem planos nenhums, não é? Mas há outras que fazem planos e pronto. E depois ficam lá guardados no papel, não é? Numa gaveta e ninguém mais olha para aquilo. Então, se te identificas com isto, estudas, mas não vês resultados. Trabalhas, mas não evoluís. Tens planos, mas algo falha. Eu vou falar para ti hoje, ok? Eu vou-te explicar o que é que está a falhar, ok? Então fica comigo. Vamos a mais uma live. Partilha esta live, não é? Eu acho que vai ser muito bom
de certeza que muitos dos teus amigos, dos teus seguidores, também vão gostar de ver este tema. Perceber porque é que nós planeamos e depois as coisas não acontecem. Parece que não saímos dali, não é? Parece que nada acontece. Então, o que é que está a acontecer? O problema não é a falta de esforço. Na maioria dos casos, existe um plano, existe a ação, só que os resultados não aparecem. Há situações em que nós ficamos pelo plano, não é? Fazemos um plano muito bonito e depois não sai do papel. Há outras situações em que fazemos um plano, até executamos, até trabalhamos imenso, esforçamos e tal, mas depois os resultados não aparecem, não é? Não sei se o estudo não dá futuro. Pronto, isso é assim um bocadinho duvidoso, não é? Se o estudo não dá futuro, como é que nós conseguimos construir alguma coisa sem estudarmos, não é? Portanto, parece-me um bocadinho duvidoso, ok? Então, mas porquê que muitas vezes os resultados não aparecem? Repara, quando nós estamos a falar de fazer um plano, imagina, eu quero ir de férias, não é? Então eu faço um plano para as minhas férias. Para onde é que eu quero ir? Eu quero ir, sei lá, para o Algarve. Então faço um plano para ir para o Algarve, não é? Quando é que eu vou, não é? Quando é que eu tenho férias, quando é que eu vou, para que cidade do Algarve, para que zona do Algarve, qual é o meio de transporte que eu vou utilizar, onde é que eu vou ficar lá hospedada. Portanto, isto é o plano, não é? E depois eu até posso ir de férias. Sim, posso ir de férias, não é? Mas às vezes os resultados não aparecem. E não aparecem porquê? Não aparecem porque muitas vezes falta-nos o controlo. O erro é este, é confundir planear com melhorar. Porque eu posso fazer um plano todo bonitinho, não é? E depois até trabalho imenso, mas se eu depois não comparar aquilo que eu fiz com aquilo que eu planeei, eu nunca chego a perceber onde é que está o meu erro, não é? Onde é que eu errei? Onde é que houve desvios? E isto acontece quer nas empresas, quer no nosso estudo. O estudo não dá futuro roubando a sua beleza. Pois, não estou a perceber, mas com certeza. Ok. Estou aqui a ver os comentários. Então, o erro é confundir planear com melhorar. Nós planeamos, mas se depois não formos analisar aquilo que fizemos e comparar com aquilo que planeamos, nós nunca vamos aprender, ok? E este é o segredo. É o segredo para quem estuda, é um dos segredos para quem estuda, é um dos segredos também nas empresas, na gestão. Eu faço um plano, mas depois eu tenho que ir verificar se realmente aquele plano foi cumprido. Repara, eu faço um plano para ir para o Algarve, não é? Então aqui eu tenho que apanhar a A1 em direção a Lisboa, não é? Estou em Leiria, portanto tenho que apanhar a A1 em direção a Lisboa ou a A8, não é? E depois tenho que atravessar a ponte, a Vasco da Gama, e apanhar a A2 para o Algarve. Pronto, sim, simples, não é? Um plano simples. E se eu não durante este caminho, durante este trajeto, eu não tiver o cuidado de verificar se estou a seguir o plano que eu tracei, o que é que pode acontecer? O meu plano dizia que eu tinha que ir pela A1, não é? E depois apanhar a ponte Vasco da Gama, não é? Portanto, sair da A1 para ir para a Vasco da Gama para depois fazer a A2. Então, se eu não for atenta àquilo que eu estou a fazer relativamente àquilo que era o meu plano, o que é que pode acontecer? Eu passo a saída para a ponte Vasco da Gama e continuo e vou até Lisboa e entro em Lisboa. Não é? E entro em Lisboa e depois, olha, vejo o Centro Comercial Vasco da Gama, também é Vasco da Gama, não é? Vejo o Centro Comercial Vasco da Gama, olha, já agora paro aqui e vou fazer umas compras e tal. E depois vejo mais não sei o quê, entretanto mais um bocado, olha, vou até Belém, Belém, um sítio maravilhoso, vou aqui comer uns pastéis de Belém.
às tantas, o meu plano para ir para o Algarve ficou-se por Lisboa, não é? Então é extremamente importante nós, quando estamos a trabalhar, quando estamos a executar o plano, irmos comparando com aquilo que está a acontecer, não é? Irmos analisando os nossos desvios, ok? Porque se nós não analisarmos os nossos desvios, nós não vamos conseguir alcançar o objetivo. O meu objetivo era chegar ao Algarve e repara, se eu me distraio com o plano que eu tinha traçado, não é? Às tantas eu estou a comer pastéis de Belém em Lisboa e fico-me por Lisboa, não é? E portanto, o meu objetivo, olha, já foste, não é? Ou então eu queria chegar ao Algarve às 3 da tarde e depois, com estes desvios todos que eu fiz, não é? Chego às 10 da noite. E depois eu digo, pois, eu demorei tanto tempo. Pois é, não segui o meu plano, não é? Então, nós não podemos confundir planear com melhorar. Uma coisa é eu traçar o plano, não é? E imagina, eu daqui para o Algarve, eu demoro umas horitas, não é? Portanto, eu iria até Faro, demoro umas horitas. Tenho que fazer A1, depois há Vasco da Gama, depois há A2, portanto, são umas horitas. Imagina que eu faço um plano para chegar ao Algarve em 2 horas. De Leiria até Faro. Não é? Eu acho, isto 2 horas chega. Ok? Pronto. Então sai daqui às 10 da manhã que é para estar no Algarve ao meio-dia. Partindo do princípio que eu cumpro os limites de velocidade, e eu cumpro, não é? Eu procuro sempre cumprir os limites de velocidade. Obviamente é impossível ir de Leiria até ao Algarve, até Faro, em 2 horas. Não dá. Não é? São não sei quantos quilómetros são, mas são muitos quilómetros ainda, portanto, não dava, estava fora de questão. Então, se eu faço este plano e se depois eu não verifico aquilo que eu fiz, eu vou chegar à conclusão que pronto, olha, afinal eu não cheguei ao Algarve a horas, mas eu não vou, se eu não analiso porque é que eu não cheguei ao Algarve ao meio-dia como eu queria, não é? Eu não vou perceber, não vou conseguir melhorar, ok? Portanto, então aquilo que é importante é não confundirmos planear com melhorar. Nós fazemos um plano, mas depois temos que comparar aquilo que aconteceu, não é? Aquilo que nós concretizamos com o plano que nós tínhamos feito para depois podermos melhorar. Aqui está o segredo, ok? Aqui está o segredo. Então, planear não é melhorar. Planear é organizar, não é? Eu organizo o trajeto para o Algarve e depois eu executo, não é? E o controle é que me faz evoluir. Quando eu chego ao Algarve e verifico, olha, afinal eu queria chegar ao meio-dia e não cheguei ao meio-dia, cheguei às 3 da tarde, por exemplo. Então agora vou tentar perceber porquê que eu cheguei às 3 da tarde e não cheguei ao meio-dia como eu tinha planeado, não é? O que é que aconteceu? Então eu tenho que controlar, não é? Então esta função na gestão, o controlo, é uma das funções, todas são importantes, mas o controlo na gestão é uma das funções extremamente importantes, porque é o controlo que faz evoluir, não é? Só que quando eu sei o que é que eu alcancei e comparo e analiso e consigo perceber porque é que eu alcancei isto e não foi o que eu tinha planeado, não é? Só depois de eu conseguir fazer esta análise e entender porque é que houve estes desvios, é que eu então posso tomar ações para melhorar, as chamadas ações corretivas. Okay? E isto é válido em qualquer coisa na nossa vida. É válido no estudo, é válido nas empresas também, não é? Eu faço um plano para uma empresa para produzir um produto, para vender um produto, mas depois eu tenho que ir analisar se aquele plano foi executado ou não, não é? Quais foram os resultados que eu alcancei com aquele plano. E perceber onde é que estão os desvios, porque é que esses desvios aconteceram. Porquê? Porque só quando eu perceber porque é que os desvios aconteceram é que eu vou conseguir a seguir melhorar. Ok? Então deixem-me lá ver. Ora, alguém me estava a dizer aqui um olá. Pois então, muito boa noite.
Está a ser interessante? Contem-me lá, digam-me lá. Está a valer a pena? Alguém já tinham pensado nesta perspectiva? Sim, não, nem por isso. Posso me ir embora, posso ir dormir, podemos ir todos dormir? Não? Acho que não, não é? Bem, está tudo caladinho. Se calhar está tudo a dormir mesmo, não é? Espero que não. Então planear não é melhorar, não é? Planear é organizar, é fazer um plano, mas depois aquilo que me permite melhorar é quando eu controlo, de facto, quando eu faço o controle daquilo que aconteceu e consigo explicar os desvios, consigo entender os desvios, não é? Então, neste exemplo que eu estava a dizer, a falar, que eu vos dei da minha viagem para o Algarve, uma hipotética viagem para o Algarve, não é? Se eu tinha o objetivo de chegar ao meio-dia e chego às 3 da tarde, eu tenho que ir analisar porque é que aquilo aconteceu, não é? Ah, porque eu fiz um desvio. Ah, porque eu fiz um plano que afinal não era executável, não é? Não é, é impossível eu chegar ao Algarve em 2 horas, não é? Porque de Leiria ao Algarve eu demoro muito mais. Eu tenho que perceber isso. Porque se eu conseguir perceber, ok, afinal, eu para ir de Leiria ao Algarve não é possível fazer em 2 horas, porque são muitos quilómetros e, portanto, eu preciso de mais do que 2 horas. Então, a próxima vez que eu for ao Algarve, que eu quiser ir ao Algarve, eu já vou fazer um plano que considere as horas que eu vou precisar. Se calhar 3 horas e meia, 4 horas, não sei. Ok? Faz sentido o que eu estou a dizer? Sim? Ora, o Gabriel diz que não, portanto, não estão a dormir, presumo, não é? E alguém mais disse boa noite. Pois, muito boa noite, então. Ora, então, sem controlo, vamos lá continuar aqui do nosso tema. Planear não chega, não é? Já percebemos que temos que executar e depois temos que controlar. Então, sem controlo, nós vamos repetir erros, nós não vamos perceber o que é que falhou e vamos continuar igual. Não é? Por isso é que muitas vezes eu ouço alunos dizerem: Ah, pois, mas eu até tinha feito aqui um plano para estudar isto, mas, mas não consegui entender. Não é? Também às vezes ouço empresários, ouço pessoas nas empresas a dizer: Pois, nós até tínhamos feito um orçamento, mas isto falhou tudo. Então, mas porquê que falhou? Não é? Nós não conseguimos, continuamos a não ter resultados. As nossas vendas estão baixas. Os lucros são baixos. Não é? Então, mas porquê? O que é que falhou? Não é? Se nós não analisarmos, se não fizermos este controlo, nós nunca vamos perceber o que é que falhou. E se não soubermos o que é que falhou, nós vamos continuar a fazer o mesmo erro. Não é? Aqui há uns tempos, Margarida não trabalha em Lisboa, trabalha em Leiria. Está bem? Na zona de Leiria. Foi uma das vítimas da tempestade Cristina, não é? Aliás, foi isso que me fez estar aqui ausente durante este tempo. Aqui há uns tempos, há uns meses atrás, numa das lives que eu estava a fazer, no início, quem estava comigo, e se calhar estão aqui pessoas que na altura estavam comigo, eu não tinha percebido e o som não estava bom, estava a fazer eco, não é? Mas depois eu percebi qual é que foi o meu erro, porque eu tinha 2 microfones ligados e não me tinha apercebido. Só quando começaram a dizer que o som não estava bom é que eu consegui perceber. Ou seja, houve alguém que me alertou para um problema que estava a acontecer, não é? Era suposto o som estar a sair bem, como espero que agora esteja a sair bem. Boa, Margarida. Estou aqui a ver o comentário da Margarida. Também é da zona de Leiria, mas ficou tudo bem connosco. Pronto. Eu também só estive foi uma quantidade de tempo, graças a Deus, não é? Mas só estive foi uma quantidade de tempo sem eletricidade, um mês sem eletricidade e um mês e meio sem internet e sem nada, não é? Mas pronto, mas tirando isso, aqui umas telhazitas e tal. Nada de grave, nada de problemático comparado com o que se vê por aqui. Mas
voltando aqui ao nosso tema, o controle. Portanto, daquela vez que eu tinha os 2 microfones ligados, foi um erro que eu cometi, mas depois de eu perceber o que é que tinha falhado, porque é que o som não estava a sair bem, ok, depois eu percebi o som não estava a sair bem porque eu tinha os 2 microfones ligados. Então, ok, então agora eu já tenho o cuidado, antes de começar a live, de verificar que só tenho o microfone ligado, que é para não haver este problema, não é? Então, eu só vou conseguir melhorar depois de perceber porque é que errei, não é? Onde é que está o erro e porque é que aquele erro aconteceu. Não é? Isto é em tudo na nossa vida, efetivamente, não é? Exemplos reais. Bom, já estive aqui a falar exemplos reais, não é? No estudo. Às vezes, alguns alunos que me procuram dizem: mas eu estou farto de fazer exercícios, mas eu não consigo aprender. Não é? Eu já fiz os exercícios todos que o professor deu, mas fui ao exame e chumbei. E eu pergunto-lhe: mas se fizeste os exercícios todos, porquê que chumbaste? Se fizeste os exercícios todos, não era suposto teres aprendido? E sabes o que é que acontece? É que muitas vezes os alunos fazem os exercícios todos, sim, mas não verificam se os exercícios estão bem feitos, não percebem, não tentam, não fazem o esforço para entender porque é que estão a fazer assim. Ok? Aprendeste na escola primária que 2 mais 2 são 4. Está tudo bem, não é? E portanto, sempre te aparecer 2 mais 2, tu já sabes que é 4. Mas o que muitas vezes acontece é que o professor não põe no exercício, no exame, 2 mais 2. Põe 2 mais 1 mais 1. E pronto. E tu já não consegues dar mais um passo. Ok? Então, fazer os exercícios é importante, sim. Mas também é importante que quando fazes os exercícios vás verificar onde é que erraste e porquê é que erraste, que é para não voltares a cometer o mesmo erro. Ok? Então tens que procurar entender o que é que está por detrás daqueles exercícios. O que é que está por trás daquela sequência de cálculos, não é? Porque muitas vezes estes erros estão relacionados com cálculos, não é? Ora, ok, então aqui a ver se havia para aqui mais algum comentário. Parece-me que está tudo tranquilo. Boa. E nas empresas, na gestão? O que é que acontece na gestão? Na gestão, aquilo que muitas vezes os empresários comentam é: pois, mas nós tínhamos aqui um objetivo de ter não sei quantos mil euros de lucro. O nosso objetivo é ter não sei quantos mil euros de lucro. Ok. E agora, o que é que estás a fazer para isso? Estás longe ou perto desse objetivo? Não é? Chegas ao fim do ano, esse objetivo foi alcançado? Então, se não foi alcançado, porquê? Não é? Houve menos vendas. Houve aqui o problema da guerra do Iraque, sim, a guerra dos Estados Unidos com o Iraque, com o Iraque nada, com o Irão, que não estava previsto e, portanto, fez aumentar o custo do petróleo e, portanto, os custos dos materiais, etc. E isso destruiu o nosso lucro. Ok. Então, identificaste o erro, não é? Identificaste a causa do problema. Agora tens que perceber o que é que podes fazer para melhorar, não é? Isto aconteceu este mês, então o mês que vem vai voltar a acontecer a mesma coisa, não é? Provavelmente vai continuar a haver a guerra no Irão, não é? Provavelmente os combustíveis vão continuar a aumentar e se tu não fazes nada, não sei o que é que vai acontecer. Então, na gestão, também é preciso haver todo este acompanhamento, começar pelo planeamento, pela definição de objetivos, pelo planeamento, depois fazer todo este acompanhamento, fazer a análise dos desvios, não é? Fazer a análise dos desvios, que isto é análise dos desvios. Normalmente os alunos nunca, não,
que estudam gestão não gostam nada desta matéria. É uma matéria um bocado trabalhosa, não é? Costuma-se estar em contabilidade de gestão avançada ou assim. Então, fazer a análise dos desvios, perceber porque é que houve aqueles desvios para depois podermos melhorar. Não é? Imagina que é uma empresa de produção. Eu costumo dar muitas vezes este exemplo. Quando estou a explicar os desvios aos meus alunos, com uma padaria. E que é uma coisa que, mesmo para quem não percebe nada de padarias, e eu não percebo nada de padarias, não é? Mas já fiz uns bolitos em casa, não é? Portanto, há aqui algumas coisas que eu consigo perceber. Imagina que fazes um plano para produzir pão ou para produzir bolos, não é? Numa padaria. E até fazes um orçamento, não é? Cada bolo, sei lá, cada bolo de arroz custa, não sei, vou tirar um valor para o ar, não faça mais pequena ideia se isto é razoável ou não, não é? Mas vamos imaginar, cada bolo de arroz custa 50 cêntimos, porque leva não sei quanto de farinha, não sei quanto de ovos, não sei quanto de leite, não sei o que é que leva mais o bolo de arroz, açúcar, não é? Então isto fica em 50 cêntimos. Ok, pronto, e chegas ao fim do ano e sabes que cada bolo de arroz deveria custar 50 cêntimos, portanto, na produção dos bolos de arroz, tu deverias ter gasto não sei quanto. E afinal gastaste mais não sei quantos mil euros. Agora, porquê que gastaste mais não sei quantos mil euros na produção dos bolos de arroz? Há aqui várias causas. Repara. Vamos pensar, por exemplo, no açúcar. Uma das matérias-primas, não é? O açúcar. O preço do açúcar pode ter aumentado relativamente àquilo que tu tinhas previsto. Tu podes ter gasto mais açúcar do que era suposto em cada bolo. Imagina, para cada bolo, vamos imaginar que isto é razoável. Estou mesmo a inventar, está bem? Imagina que para cada bolo de arroz era preciso uma colher de sopa de açúcar, não é? Mas cada vez que tu pões uma colher de sopa de açúcar para amassar o bolo, tu entornas um bocadinho, não é? Ou seja, na verdade, ao fim de uns quantos bolos, não é? Tu, se calhar ao fim de 10 bolos, tu não gastaste 10 colheres de açúcar, já gastaste 11, não é? Por causa daqueles bocadinhos que se foram entornando, não é? Que foste deixando cair. E isto aconteceu se calhar também com a farinha. E depois os ovos. Os ovos. Os ovos é daquelas coisas que facilmente tu deixas cair no chão e facilmente se parte, não é? E depois é a gema que não se separa da clara e não sei o quê. Portanto, isto é aquilo que acontece nas nossas cozinhas. Então, leva esta realidade para uma empresa, não é? E aqui pode estar a causa dos desvios. Então, tu tens que perceber exatamente porque é que houve desvios. Repara, se um desvio foi porque gastaste mais açúcar do que era suposto, porque andaste lá a entornar o açúcar, não é? Então vamos ter que arranjar uma forma de não entornar o açúcar, não é? Ou arranjar uma forma melhor de medir o açúcar. Ou, não sei, mas pensa lá num procedimento qualquer para melhorar, para evitar que estejas a perder o açúcar. Ok? Porque isto está-te a fazer aumentar o custo de produção do bolo de arroz. E depois, em vez de ficar a 50 cêntimos, como pensavas que ficava, fica-te a 60 ou a 70. E depois já não estás a ganhar nada no bolo de arroz. Ok? Então, é isto que acontece nas empresas. E é isto, ou melhor, é isto que deve acontecer nas empresas. Mas é isto que muitas vezes as empresas não fazem. Que a gestão não faz. Não é? Simplesmente chega ao fim. Pois nós estávamos a pensar que íamos ter 100 mil euros de lucro, olha, afinal só tivemos 50 mil. Que chatice. Isto é uma porcaria, tal, o negócio não dá. É a concorrência, é a guerra no Iraque. Isto. Todos são culpados. Se calhar são. Se calhar até são. Mas vamos procurar a raiz do problema. Não é? Até pode ser a guerra do Iraque que tenha provocado, tenha estado na origem, de facto, deste desvio no resultado que era aquilo que nós queríamos. Mas vamos tentar perceber
qual foi então o impacto da guerra no Iraque, porque a guerra no Iraque também pode pagar as favas, não é? Como se costuma dizer, tem as costas largas. Margarida, dou exemplos muito bons sobre a realidade. Margarida, sabes, é mesmo a minha forma de explicar as coisas. Eu gosto muito de descomplicar e de usar as coisas do nosso dia a dia para explicar. Aliás, deve estar por aí ainda o Gabriel, e não sei se estará por aí a Bia, não é? Que são meus alunos neste momento, e eles sabem exatamente isso, não é? Eu gosto muito de ir buscar as coisas do nosso dia a dia para descomplicar, porque isto é simples, e quando nós conseguimos ver com exemplos reais, tudo isto se torna muito mais simples, não é? Olha, eu tenho que vos agradecer porque com tantos likes vocês são um espetáculo, de facto, não é? Assim vale a pena, não é? Assim vale a pena. E eu venho cá e faço estas lives com todo o gosto. Não é? Muito bom. Bom, então vamos lá continuar, não é? Então, já sabemos, o planear não chega, não é? Nós precisamos executar, mas não é só trabalhar, não é? É trabalhar, costuma ser trabalhar com cabeça, é trabalhar e depois analisar os resultados, não é? E comparar os desvios. Então, o que é que falta quase sempre? É parar para analisar e ajustar. Para quem me segue, um dia deste, eu agora no fim de semana, sábado, ou o que é que foi, eu publiquei um post que era é preciso parar. Exatamente isto, é preciso parar, não é? Nós fazemos o plano, mas depois é preciso parar. Há uma coisa que eu normalmente faço sempre no final do mês e no final de cada semana, é parar. É verdade. Eu no final da semana, eu gosto sempre de ter um tempinho para mim. Para quê? Para pensar um pouco sobre aquilo que foi a minha semana, não é? E planear a semana seguinte. Às vezes há pessoas, ainda ontem eu estava a falar com a minha mãe e estava-lhe a dizer, a perguntar, ontem não, estou a mentir, no domingo ao fim do dia, eu precisava de combinar com ela uma determinada tarefa e estava-lhe a perguntar, mas olha, quanto tempo é que tu vais precisar para isso? Não é? Quanto tempo, porque era uma tarefa para ser feita pelas duas. Eu perguntava, mas quanto tempo é que tu vais precisar para isso? Ela, não sei, é o tempo que tu tiveres. Mas não é o tempo que eu tiver para aquela tarefa. Eu sei que vou precisar mais ou menos X tempo, 1 hora, 2 horas, mas quanto tempo é que vai ser necessário? Mas és muito rigoroso. Não, mas a minha agenda precisa de tempo, não é? Eu preciso de organizar a agenda. Então, eu gosto de trabalhar assim. Eu gosto de fazer o meu plano, não é? Portanto, e depois faço o plano para a semana, faço o plano para o mês, mas depois no final da semana, no final do mês, eu gosto sempre de parar para analisar, não é? Parar para ver o que é que aconteceu, o que é que eu fiz, o que é que correu como eu previa, não é? E o que é que foi completamente ao lado, não é? Para quê? Para depois eu poder ajustar, não é? Para depois eu na semana a seguir ou no mês a seguir eu poder melhorar, não é? Ajustar aquilo que eu fiz de menos bem, aquilo que não correu bem, então eu já sei, ok. Por exemplo, uma coisa que eu uso, eu tenho o meu próprio orçamento pessoal, das minhas despesas pessoais, não é? Mas efetivamente com o aumento do combustível, enquanto antes eu gastava 30, 40 euros de gasóleo por semana, eu neste momento já estou a gastar 50 e não sei, rapidamente vai aos 60 euros por semana, não é? Portanto, o meu orçamento mensal já teve que ser ajustado com aquele facto, não é? Então é preciso parar, analisar e depois ajustar. Porque assim eu sei que com o aumento do combustível eu já sei quanto é que está a ser, quanto é que me está a custar mais, não é? Eu já sei que vou ter que cortar noutro sítio qualquer, não é? O meu ordenado não estica. Portanto,
eu vou ter que cortar noutro sítio qualquer. Então eu vou ter que controlar as despesas. E isto é uma coisa que deve ser feito nas empresas, nos negócios, na nossa vida pessoal. Nunca pensam ter o seu próprio negócio? Bom, Margarida, na realidade eu até tenho um pequeno negócio, porque além das aulas, que eu dou aulas numa escola, eu também apoio alunos e apoio empresários nesta área da gestão, portanto, em termos de formação, alunos do ensino superior na área da gestão, e portanto, sim, também tenho o meu próprio negócio, não é? Mica, não sei quem é a Mica, mas olá. Pronto. Ok? Então, o que falta quase sempre é parar, analisar e ajustar. Às vezes é melhor nós dedicarmos 1 hora, 2 horas da nossa agenda para fazer esta análise e planear para depois conseguirmos melhorar, não é? Aquilo que não estava de todo nos meus planos foi, com esta história da tempestade Cristina, ficar um mês sem eletricidade e praticamente 1 mês e meio sem comunicações, não é? Não estava de todo nos meus planos. Isto quebrou tudo, não é? Foi uma quebra total na minha atividade. Pronto, valeu-me o shopping de Leiria de vez em quando, que eu ia para lá trabalhar algumas vezes, enfim. Mas não é a mesma coisa, não é? Então, o segredo não é fazer mais, é ajustar para fazer melhor. É? Reparem, se eu quero, vou voltar ao exemplo da ida para o Algarve. Se eu quero ir para o Algarve, de Leiria até Faro, em 2 horas, que é impossível, não é? Eu faço uma primeira vez e chego à conclusão que, olha, afinal demorei mais tempo. Se eu não for à raiz do problema, se eu não for analisar a causa, o que é que vai acontecer? Eu vou tentar a seguir fazer melhor, e vou pôr este fazer melhor entre aspas, porque se eu não for analisar que a distância é muito grande, há um limite de velocidade, e também é uma questão de segurança, não é? Que me impede de fazer Leiria Algarve em 2 horas, se eu não entender isto, então o que é que eu vou fazer? Eu, a próxima vez que tentar ir a Faro, vou acelerar mais. Se calhar vou a 300 à hora, sei lá. Se calhar o carro não dava, não é? Mas pronto, faz de conta que dava. Se calhar algum carro dá, não faço ideia, não é? Então, a questão aqui não é fazer mais, é conseguirmos perceber o porquê do problema, o porquê do desvio, não é? Onde é que está o desvio, o porquê do desvio, para depois podermos fazer melhor, não é? O exemplo do bolo de arroz, que eu há pouco estava a falar, não é? Se eu não for analisar o porquê de o bolo de arroz afinal ter ficado a 70 cêntimos, quando eu estava a prever que ficava a 50 cêntimos, não é? Se eu não for analisar, não perceber que o problema está no açúcar que eu deixo cair, nos ovos que eu deixo cair, na farinha que se perde, etc, etc. Se eu não for analisar isto, então o que é que vai acontecer? Eu vou continuar sempre a desperdiçar a matéria-prima. Eu vou continuar sempre a desperdiçar ingredientes. E depois, eu quero fazer 10 bolos de arroz e, olha, afinal tive que ir comprar mais farinha, porque esta não chegou. Não é? Não resolve o problema. Ok? Então, não é fazer mais, é analisar os desvios e depois ajustar para fazer melhor. Não é? Nós aprendemos com os erros. Pergunta final, mesmo para concluirmos. Acelera! Acho que o meu carro não dava para acelerar assim muito. Mas é melhor não. É melhor não. Ok? Vamos pelo seguro. Ok?
É preferível devagar e chegar do que depressa e depois ficar pelo caminho. Pelo menos é o que eu acho, não é? Eu cá prefiro ir devagar e chegar do que acelerar um pouco e depois, olha, correu mal, não é? E infelizmente evito tantos acidentes e com muita gravidade. Mas pronto, não vamos desviar aqui o assunto. Pergunta final, mesmo para terminarmos. Estás a fazer melhor? Estás a fazer ou estás a melhorar? Não é? Estás a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar, a trabalhar? Estás a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar, a estudar? Ou estás a trabalhar, mas paras para analisar e depois tentar fazer melhor? Estás a estudar, mas paras para analisar e depois tentar fazer melhor? É aqui que muitos alunos me pedem ajuda. É exatamente para conseguirem fazer melhor. Porque até fazem os exercícios, mas depois, como não perceberam, ou porque não chegaram a ver, a saber se os exercícios estão bem feitos ou não, não é? Vão para o exame, vão para as frequências e depois aquilo está tudo engatado e não corre bem. Não é? Portanto, fazer, sim, mas depois parar, vamos ver o que é que corre bem, o que é que não corre bem, e o que não corre bem, porque é que não corre bem, que é para nós podermos aprender e melhorar. E era esta a mensagem que eu queria deixar hoje. Boa, valeu a pena este bocadinho? Presumo que seja Luís Carlos. Estamos mesmo a terminar. Mas podes ver a gravação. Olha, a gravação da live. Eu estive a falar sobre planear. Aliás, estive a dizer que planear não chega, não é? A gravação da live vai estar no YouTube. Portanto, eu vou fazer o download da gravação e vou colocar no meu canal no YouTube. Está bem? E pronto, e portanto depois podes ver a live no YouTube, ok? E podem partilhar a live vai ficar lá. Portanto, assim, muito resumidamente, para quem acabou de entrar, aquilo que eu estive a explicar é que é importante planear, sim, mas depois de planear, nós temos que executar, e depois de executar, nós temos que ir comparar aquilo que nós fizemos com aquilo que nós planeámos, para perceber quais são os desvios e o que é que está na origem daqueles desvios, que é para podermos aprender com os erros, não é? Nós aprendemos com os erros e, portanto, a seguir, depois de nós percebermos porque é que aqueles erros aconteceram, a seguir então já vamos conseguir fazer melhor, não é? É como quando nós aprendemos a andar de bicicleta, não é? Nós caímos porque depois percebemos que afinal tínhamos que pôr o pé de uma determinada forma, tínhamos que travar para não irmos muito rápido, tínhamos que fazer mais não sei o quê, não é? Portanto, é exatamente a mesma coisa, não é? Nós temos que planeamos, fazemos e depois vamos analisar o que é que nós fizemos e o que é que correu mal para podermos melhorar, está bem? Para depois não voltarmos a fazer os mesmos erros, não é? Costuma-se dizer, à primeira qualquer um cai, à segunda já só cai quem quer. Portanto, à primeira, não é? A primeira vez que nós fazemos qualquer coisa, nós podemos errar. Mas depois à segunda já só erramos se quisermos, não é? Portanto, à segunda já é suposto nós termos aprendido alguma coisa com os nossos erros. Mas para aprendermos com os nossos erros, nós temos que perceber, identificar quais foram os erros e porque é que nós erramos, não é? Porque é que aquilo aconteceu, porque nós fizemos daquela forma, não é? E isto é válido nos exercícios, é válido nos exercícios quando estamos a estudar, é válido nas empresas, é válido na nossa vida. Queria começar a investir em plantas para vender, mas não sei como começar, podes ajudar-me? Olha, eu não conheço propriamente o negócio das plantas, mas é uma coisa muito, muito interessante. Não conheço mesmo. Agora, não sei que ajuda é que precisas, presumo que sejas Luís Carlos, não sei que ajuda é que precisas em concreto.
terás que criar uma empresa ou registar-te nas finanças como empresário em nome individual, e também aí fazer um plano, não é? Procurar ajuda, se quiseres depois podemos conversar um bocadinho eventualmente, procurar ajuda para elaborar um plano, definir uma estratégia, como é que plantas é que queres vender, onde é que tu queres vender, quem vão ser os teus clientes, onde é que vais obter essas plantas, vais cultivar as plantas, vais semear e vais cultivar as plantas, vais comprar as plantas em algum lado, não é? Portanto, essas ideias tu já deves ter. Então, vamos, precisas de definir muito bem a ideia, ok? E depois há toda uma questão legal, e eventualmente depois a questão do financiamento também, etc, ok? Não sei se ajudei, pronto, assim, muito resumidamente, ok? Bom, meus amores, mais alguma questão? Se quiserem, aproveitem agora, que eu ainda estou aqui para, para responder. Se houver aqui mais alguma questão que me queiram colocar, se não, eu volto. Em princípio, volto no mês que vem. Portanto, vou passar a fazer uma live no início do mês, ok? Uma live por mês, trazer assim um tema para que seja interessante, não só para estudantes, mas também para empresários, porque eu já percebi que há sempre aí dúvidas com os empresários, não é? Portanto, vou tentar trazer assim uns temas que possam ajudar. Se quiserem dar-me sugestões de temas, mandem-me mensagem em privado, está bem? Assim, olha, eu gostava que falasses sobre este tema, ok? E depois eu posso ver essa possibilidade, ok? Gostaram do tema de hoje? Acredita que estudar e ir para a faculdade ainda seja a solução para quem queira dinheiro? Oh, Margarida, olha, estudar. Margarida, já agora, o que é que fazes? Estudas? Em que ano? Trabalhas? Só para eu perceber. Porque, efetivamente, estudar abre-nos horizontes, não é? Nós aprendemos. Porque nós não conseguimos fazer nada sem conhecimento, não é? Não significa, estou no 12º ano e estou a pensar em ir para Direito, mas com fim a trabalhar no estrangeiro. Não significa que quem não vá para a faculdade não possa ganhar dinheiro também. Eu acho que todas as pessoas podem de facto ganhar dinheiro. Agora, não acredito é que seja fácil uma pessoa que não tenha conhecimentos ganhar dinheiro. E vou, não sei se o Luís Carlos ainda está presente, mas vou aproveitar direito empresarial. Vou aproveitar o exemplo que o Luís Carlos colocou aqui. E eu não conheço o Luís Carlos. Luís Carlos, olha, se me estiveres a ouvir, espero que não leves a mal. Esta ideia do Luís Carlos de que quer vender plantas, não é? Eventualmente, o Luís Carlos até pode não ter nunca ido para a faculdade. Mas se ele souber muito bem sobre plantas, se ele for um bom profissional, um profissional dedicado, eu acredito que ele também pode ganhar dinheiro. E nós olhamos à nossa volta e vemos por aí muitos empresários, vemos por aí muitas pessoas, não só empresários, mas vemos por aí muitas pessoas que de facto não estudaram, mas também ganham dinheiro. Agora, também vemos muitas pessoas que estudaram, eu digo estudar no sentido de fazer um curso superior, não é? Mas também vemos muitas pessoas que estudaram e que também ganham dinheiro. Portanto, acima de tudo, eu acho que o importante é nós sermos muito profissionais,
muito dedicados, muito corretos e muito sérios naquilo que fazemos. Não podemos fazer as coisas a brincar. E tem a ver até também um bocado com este tema de hoje, não é? Porque se eu não tiver o cuidado de ir permanentemente analisando aquilo que estou a fazer para melhorar, eu vou continuar a fazer sempre os mesmos erros. Portanto, isto é válido em qualquer situação. Então, eu acho que sim, uma pessoa que estuda, que faz um curso superior, uma licenciatura, um mestrado, à partida, abrem-se mais portas para poder ganhar dinheiro. Mas também, se essa pessoa depois não for dedicada, não for séria, não for bom profissional, se não continuar a aprender continuamente, não é? Para o resto da vida, porque isto nós temos que continuar a aprender sempre. O mundo está sempre a mudar, não é? Então, não vai ser um bom profissional, não vai ganhar dinheiro. Quando eu estudei, portanto, eu entrei para a faculdade, eu ainda estou a refletir nisso, não sei se vou para a universidade ou não. Pois é, Gabriel, ainda hoje estivemos a falar nisto. E agora, quando a Margarida colocou esta questão, eu lembrei-me da nossa conversa de hoje, na aula. Quando eu estudei, na década de 80, de facto, as coisas eram muito diferentes. Se calhar a maior parte de vocês que aqui está agora a ver-me não tem noção, mas na década de 80 este animal que eu tenho na mão, não é? O telemóvel, não existia, simplesmente não existia. Como não existia este outro animal que eu tenho aqui à minha frente, que é o computador. Quer dizer, o computador já existia, não existia desta forma, não é? Que era um computador pequenino, portátil, não é? Com câmara, não existia internet, portanto não existia uma série de coisas. Muito menos existia inteligência artificial. E repara que se eu não continuar permanentemente a aprender, se eu não tivesse continuado a aprender, eu hoje não estaria a fazer aqui esta live, como estou, não é? Eu hoje não utilizava a inteligência artificial como utilizo e tinha ficado lá atrás a fazer registros em papel, com todo o respeito, não é? Mas eu aprendi a fazer as coisas à mão, não é? Com papelinho, caneta e papel. Era assim. Portanto, nós temos que continuar a aprender. Por isso, eu acho que quem tiver a oportunidade de ir para a faculdade, que vá. Ok? Se calhar nem todas as pessoas terão essa oportunidade. Mas quem tiver a oportunidade, que o faça. Mas que o faça seriamente, não é? Não é ir só para... Olha a caneta. Pois é, olha. A caneta do curso. Não é ir para a faculdade só para... Pronto. É uma oportunidade para, se calhar, para sair de casa, para não estar em casa dos pais, ou para ir para umas festas, ou não sei o quê. Também é isso. Isso também faz parte, não é? Mas ir para a faculdade é uma oportunidade de aprender. Portanto, quem tiver essa oportunidade, que aproveite. Está bem? Bem, mais questões? Não sei se ajudei à questão que a Margarida colocou, mas Margarida, se tiveres a oportunidade de ir para a faculdade, vai. É importante que gostes do curso, não é? E depois ir trabalhar para o estrangeiro, pois isso é daquelas coisas que eu preferia não ter que dizer isto, não é? Porque estamos em Portugal, mas fora de Portugal ainda existem muitas oportunidades. Portanto, é bom também ter presente que fora de Portugal existem muitas oportunidades, mas também é um preço elevado que nós pagamos, ou seja, é deixar a nossa família, deixar os nossos amigos, ir para uma terra desconhecida. Portanto, temos que pesar isso tudo, ok?
se faz sentido ou não, ok? Pronto, ou seja, traçar um plano, não é? Voltamos ao tema de hoje, não é? Traçar um plano, executá-lo e depois ver o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal e o que correu mal, vamos tentar perceber o porquê que correu mal para depois melhorar. Bom, posto isto, são quase 10 da noite, são horas de irmos todos descansar. Portanto, muito, muito, muito obrigada a todos vocês que estiveram aqui comigo hoje, não é? Eu volto no início de maio, em princípio, e, e vemos por aí, está bem? Se vos puder ajudar em alguma coisa, pois disponham, está bem? Então, beijinhos e abraços, até maio e sigam a Fátima Explica Gestão, está bem? Então vá, beijinhos, até à próxima.